Olá, aqui estou eu para mais um vídeo. Espero que estejam todos bem, de saúde, felizes, como se costuma dizer, pobretes, mas alegretes. Pois bem, hoje é mais um áudio do irmão Fernando Teixeira, ex-ancião da zona de Lisboa e daqui de Portugal. Não tenho postado os seus áudios por inúmeras razões, por diversos motivos. Não que eu esteja zangada com o irmão Fernando Teixeira, não. Só que o tempo para mim também tem sido muito curto. Gostaria que o meu dia tivesse 48 horas em vez de 24 horas. Mas eu faço questão de hoje colocar um dos áudios que tenho para lançar do irmão Fernando Teixeira. Mas antes de o fazer, eu quero pedir a vossa compreensão, porque ultimamente os meus vídeos têm sido mais longos. Não que eu goste, não. Mas eu acho que por vezes devem ter o tempo necessário para serem explicadas todas as situações e convenientemente, e para que não hajam dúvidas dos assuntos que aqui são tratados. Por isso peço a vossa compreensão e paciência para com os áudios ou para com os vídeos que são um pouco mais extensos. Se caso quiserem, aceleram, têm na parte do vídeo, na parte direita, na parte superior, do lado direito, tem lá a parte das definições e tem a rotação do vídeo, se querem no normal ou se querem com mais velocidade ou menos velocidade. E para quem não possa entender aquilo que eu falo, porque são de diversas nações, tem também as legendas para que possam entender melhor os meus vídeos. Posto isto, vamos passar a ouvir o áudio do irmão Fernando Teixeira. Como todos se devem lembrar, foi uma artimanha que o Ministério da Cúpula daqui de Portugal fez para retirar o ministério a este ancião. Qual foi o objetivo? É isso que ele tem vindo a declarar nos seus áudios, para que todos tenham conhecimento. E como muito bem ele fala em vários áudios, ele não pretende ter um ministério. Porque na realidade ele agora tem a noção de que sem ministério e com a liberdade que tem, serve verdadeiramente a Jesus Cristo. Este ex-ancião continua a frequentar os cultos da congregação cristã em Portugal e, como ele muito bem diz, ele faz um apanhado nos horários e vê quem é que atende esses cultos. E se forem pessoas credíveis, que ele tenha confiança de que são pessoas tomadas por Deus e que não o vão atingir do púlpito, ele frequenta os cultos. Contra isso nada, cada um é livre de fazer o que bem entender. Se o irmão Fernando Teixeira gosta de frequentar certos lugares, certos templos que ainda pertencem à congregação cristã em Portugal, eu não sou contra. Cada um é livre de fazer o que bem entender. Portanto, aqui, o que este irmão Fernando Teixeira pretende é dar a conhecer à maior parte do povo que o conhece, os mais antigos que o conhecem, e que nunca foi esclarecido a razão da retirada do seu ministério. Tem muitos meandros. Eu hoje vou fazer o vídeo de maneira diferente. E depois, nos outros vídeos, onde tem os áudios do irmão Fernando Teixeira, eu também vou fazer uma explanação, vou dar a minha opinião, ok? Assim, e eu, tendo alguma dúvida, vou fazer eu mesmo essas questões ao irmão Fernando Teixeira. E depois ele faz um áudio a responder a essas minhas dúvidas, tá bom? Vamos então passar a ouvir o áudio que o irmão Fernando Teixeira expõe e pediu-me para expor aqui no meu canal. Irmão Laurindo, a santa paz de Deus. Esta paz que o Senhor Jesus deu para os seus, que tenha
a sua consciência e seu coração e as suas mãos limpas, que procuram ser uma carta escrita e lida por todos, para que seja o sal da terra e a luz deste mundo, para que o nosso Deus se agrade mais das nossas obras do que das nossas palavras. Como está escrito, falem mais alto as nossas obras do que as nossas palavras, porque as palavras que saem da boca do homem, que não provêm das boas obras, que com palavrinhas mansas e sábias e que pedem ao povo para dar glória, para que por elas sejam alimentados, se mostrando anjos de luz e calçados com pantufas, enganam até os próprios escolhidos de Deus, como se vê nos dias de hoje. E se leem nos artigos em acusação para o tribunal, que são os artigos deles, no obscuro, sem decreto-lei, e que não se encaixam na doutrina do Senhor Jesus, como contou o irmão Massola num culto em Olaime, no Brás, em cima do púlpito, que esteve doente e que viu uma sombra que entrou nele e que quando saiu ficou liberto. Pergunto, aonde é que Deus liberta na sombra? Se Deus é luz e só liberta na luz, talvez se querendo referir à sombra de Pedro, que não tem nada a ver. O que todo mundo fala deste absurdo. O irmão Teixeira pergunta, não foi ele o aluno do primeiro presidente dos anciães mundial, que o acompanhava para Portugal para atender assembleias no Porto? E que herdou esta herança, e ainda é a autoridade suprema da Igreja, em que a cúpula está sujeita, se não são excomungados, perdendo o lazer das suas viagens, dos bons hotéis, das boas refeições, como dizia o ancião dos mais velhos em Lisboa, para... Desculpa, irmão. O que o irmão quer dizer é que se não estiverem de acordo com os principais da cúpula, não têm direito a viagens, a hotéis, a comer. O irmão aqui não refere a beber, mas eu faço questão, porque eles devem de beber, nem que seja água ou algum sumo, mas também devem de beber vinho, que bebem de certeza. Mas então quer dizer que se eles não estiverem de acordo uns com os outros, se não estiverem debaixo da alçada das ordens dos principais, não têm direito a isto? É isso, irmã? Mas vamos continuar a ouvir o áudio, está bem? Desculpe, eu tenho que parar aqui porque fiquei agora intrigada. Que o acompanhava para Portugal para atender assembleias no Porto, e que herdou esta herança, e ainda é a autoridade suprema da Igreja, em que a cúpula está sujeita, se não são excomungados, perdendo o lazer das suas viagens, dos bons hotéis, das boas refeições, como dizia o ancião dos mais velhos em Lisboa, para os irmãos da administração, quando viajavam e iam almoçar. Ele dizia para eles, os irmãos comam, quem paga é a congregação. Talvez fosse para não desfalecerem pelo caminho, ou a necessidade que ele passava em casa, porque este não levava o diácono que carregava o saco das coletas, que hoje são os cartões de crédito e dos grandes, como diz a irmã Laurinda, para fazer os pagamentos para os anciãos, para eles dizerem no culto que não mexem no dinheiro, que não... Espera aí, irmão Fernando Teixeira. O irmão está a querer dizer que não há cartão corporativo, mas há um diácono que viaja com os anciães para poder pagar as viagens, os hotéis e as refeições, e quiçá mais alguma coisa? Quiçá mais alguma coisa? Estou-me a referir a vinhos, ou a água, ou a sumos. Calma, não estou-me a referir a outra coisa. Não é o cartão corporativo, que é para não chamar a atenção, é isso. Vai o diácono e ele é que paga com um cartão que é da congregação, um cartão único. É isso, irmão Fernando Teixeira?
A Congregação Cristã em Portugal tem um cartão único e assim paga todas as despesas. Mas vamos continuar com o áudio. Para os irmãos da administração, quando viajavam e iam almoçar, ele dizia para eles: os irmãos comam, quem paga é a congregação. Talvez fosse para não desfalecerem pelo caminho ou a necessidade que ele passava em casa, porque este não levava o diácono que carregava o saco das coletas, que hoje são os cartões de crédito e dos grandes, como diz a irmã Laurinda, para fazer os pagamentos para os anciãos, para eles dizerem no culto que não mexem no dinheiro, que não ganham dinheiro em servirem a Deus, porque os diáconos, que são os que os acompanham nas viagens para Lisboa e para o Algarve, que em geral é sempre o mesmo, e que a obra da piedade tem um sigilo muito forte no ministério, na obra da piedade, como tópico da reunião da obra da piedade de 2022, na página 10, e na reunião do ministério também, página 10, o que é um segundo sigilo. O que o dinheiro é tanto nos cofres da obra da piedade, até se esquece deste sigilo, mostrando... Esperem, eu tenho aqui o Estatuto de 2022, que é da Reunião Geral de Ensinamentos. Olha, tenho aqui, olha, da Congregação Cristã em Portugal, está aqui, vocês estão a ver, 2022, outubro. E vou à página que o irmão Fernando Teixeira refere, que é a página 10 e é o quarto parágrafo. Sigilo no ministério na obra da piedade. Os diáconos e as irmãs da obra da piedade têm o dever de guardar total sigilo dos assuntos da piedade. E a ninguém devem transmitir as dificuldades observadas. Não convém relatar aos irmãos do ministério as dificuldades que determinada família esteja a enfrentar. Espera aí, irmão. Mas este quarto está referente portanto, à Irmandade, não é? Não está incluída com o ministério, ou tem? Tem aqui um outro, que é o sétimo. É o sétimo. Atendimento ao ministério. Atendimento ao ministério. Estes atendimentos devem ser feitos pelos diáconos e com o maior sigilo. Caso as irmãs da obra da piedade vejam a necessidade, elas devem comunicar ao diácono. Terminada a reunião de atendimento mensal, ficarão somente os diáconos mais antigos para tratar deste assunto, do atendimento ao ministério. Estou eu agora aqui a ler. Eu depois tiro a cópia e coloco na comunidade, como tenho feito. Os ministérios considerados para estes atendimentos são anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial, cooperadores de jovens e menores e irmãs da obra da piedade. Desculpem lá. Pois atendimento ao ministério. E se for um encarregado de orquestra? E se for um músico ou um organista? Não fazem parte do ministério, é isso? Desculpem-me, por favor, esclareçam-me. É que aqui não está a referir isso. Os ministérios considerados para estes atendimentos são anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial, cooperadores de jovens e menores e irmãs da obra da piedade. Eu estou sem entender se são estes ministérios que são atendidos ou se são estes ministérios que vão dar a comunicar aos diáconos. Não pode ser, porque os anciães e o restante não têm que
dar opinião quem é que tem que ser atendido ou não. Aqui está explícito quem pode ser atendido e estar no sigilo dos diáconos e das Irmãs da Obra da Piedade são estes irmãos, que está incluído os diáconos e as Irmãs da Obra da Piedade. Pois exclui então quem é encarregado, quem é porteiro. Se houver um irmão porteiro que esteja a passar alguma necessidade, se vocês não atenderem à necessidade, depois eles vão colocar a mão no caixa, isto é, na coleta. Há aqui qualquer coisa que não está muito bem explicado. Mas vamos continuar com o áudio. Não ganham dinheiro em servirem a Deus, porque os diáconos, que são os que os acompanham nas viagens para Lisboa e para o Algarve, que em geral é sempre o mesmo, e que a obra da piedade tem um sigilo muito forte no ministério, na obra da piedade, como tópico da reunião da obra da piedade de 2022, na página 10, e na reunião do ministério também, página 10, o que é um segundo sigilo. O que o dinheiro é tanto nos cofres da obra da piedade, até se esquece deste sigilo, mostrando que chefe é chefe, como fizeram numa almoçarada na ordenação do primeiro diácono para o Algarve. Que este diácono que foi ordenado quis fazer um convívio, que convidou cerca de 30 irmãos para comermos no restaurante, porque estávamos lá cerca de 7 irmãos de ministério, incluindo o ancião e o diácono do Porto, que atendem as reuniões no Sul, que quando o diácono que foi ordenado e que fez este convite se levantou e foi no caixa do restaurante para pagar, o diácono do Porto saiu de junto do ancião, o que se chama união no ministério, dos 2 em 2, e deu uma corrida para a boca do caixa, dizendo que quem pagava a despesa era ele. Ou melhor, a obra da piedade, ou seja, o pobre e a viúva. E ali, numa luta de quem pagava, em que quem pagou foi o chefe, que se esqueceu do sigilo, que originou os comentários, porque os 2 diáconos de Lisboa, que estavam presentes, quando foram apresentados pelo irmão Teixeira para ser orado, e que na sua ordenação fizeram também uma festinha no restaurante, mas cada convidado pagou a sua despesa, o que todos pensavam ali ser a mesma maneira, o que este diácono do Porto se fazia também tão bonzinho, que foi o que convidou os diáconos de Lisboa para estarem na preparação da reunião diabólica em que se concertaram no espírito de Ananias e Safira. Esperem lá, esperem. Irmão Fernando Teixeira, o que o irmão está aqui a dizer é que houve um diácono que foi levantado para o ministério e o presidente não, quer dizer, o ancião que estava responsável pela zona sul do Algarve, em conjunto com um diácono também daqui do Porto, portanto, um dos anciãos daqui do Porto com um diácono do Porto, foram até ao Algarve e fizeram questão de que, não foram eles que fizeram questão, o irmão que foi ordenado é que fez questão de fazer um almoço. Pronto, isso até, contra isso nada, de convívio, estava grato por ter tido esse ministério. Contra isso nada, eu próprio era capaz de fazer a mesma coisa. Se eu convido, eu pago. Mas então foi o diácono daqui do Porto, em conjunto com o ancião que com ele estava, que pagaram essa almoçarada que foi feita. Foram eles que pretenderam, quer dizer, expuseram publicamente que era a congregação que ia pagar esse almoço de confraternização e de celebração por Deus ter abençoado esse irmão para o ministério de diácono, mas quem pagou foi das coletas, é que não foi da bolsa particular do diácono nem do ancião que está responsável por essa zona, que agora é o atual presidente dos anciães. Portanto, e o irmão fala do sigilo de ministério. É verdade. Olha, eu vou ler aqui mais um tópico. O irmão está-me aqui exatamente
O ministério de diácono cumpre uma missão de muita importância, entre aspas. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Eu não vou estar a ler, nem vou buscar a Bíblia, pelo amor de Deus. Diante de Deus e por Ele manifesta-se a sua providência em favor dos necessitados. Para o perfeito exercício dele, faz-se necessário o dom da revelação, a caridade, a humildade e o amor fraternal. Todo o trabalho deve ser sem exceção. Desculpem, eu não vou utilizar o acordo ortográfico nesta palavra, porque eu não vou. Eu gosto exceção, isso não gosto. Acepção de irmãos. Portanto, eu vou tornar aqui a ler. Todo o trabalho deve ser sem acepção de irmãos, tratando-os de uma mesma forma e cuidando com muito zelo dos necessitados, vivenciando a perfeita caridade. Este é o parágrafo 2 da parte dos diáconos e das irmãs da obra da piedade. O terceiro diz assim: união no ministério. Isto é muito importante que vocês ouçam. Os diáconos devem viver em perfeita união com todo o ministério e também com a irmandade. Calma. Os diáconos devem viver em perfeita união com todo o ministério e também com a irmandade. Nas casas de oração, onde o ministério é unido, há prosperidade. A irmandade atende às solicitações nas coletas e não faltam nos cultos por terem prazer em congregar. Atendem às solicitações nas coletas. Têm prazer em congregar e atendem às solicitações das coletas. Está aqui uma das diretrizes para o bom sucesso de uma igreja, isto é, de um templo, do seu ministério, da sua cúpula dessa igreja, de estarem todos unidos e para que o objetivo é que as coletas sejam prósperas. Que interessante este tópico. Interessante. E para terem o prazer de congregar, depois verem uma união, nem que seja uma falsa união e uma falsa paz, convém que a irmandade ache que está tudo bem e para que quando são solicitados a participar nas coletas, vejam que está tudo numa paz. Ai, que bonito! Louvado seja o Senhor! Não sei qual deles é, mas o meu não é de certeza absoluta. Devemos nos considerar uns aos outros no amor de Deus e viver numa santa paz. A palavra de Deus no Salmo 133, versículo 1, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, nem que seja numa falsa união. Que interessante! Isto cada vez mais desperta em mim a luz verdadeira da sabedoria de ler e interpretar estes tópicos. Obrigado, meu Deus, por me esclareceres. Vamos voltar ao áudio. Senhor. Se fazia também tão bonzinho, que foi o que convidou os diáconos de Lisboa para estarem na preparação da reunião diabólica em que se concertaram no espírito de Ananias e Safira, e se preparando e se concertando para que nesta reunião a seguir condenasse o irmão Teixeira, como o é relatado nos áudios atrás, o que este diácono da Boa Vista ligou para um diácono de Lisboa para esta dita reunião e que ele disse-lhe que não ia para esta dita reunião, o que este diácono ameaçou, que se ele não fosse quando precisasse do apoio dos diáconos no Porto, que tinha a cabeça cortada. Cumpriu mesmo com esta ameaça, que fizeram-lhe a vida negra no seu ministério em Lisboa, em que envenenou todo o ministério contra ele aqui. A minha alma está pasma. Então o que vem nos tópicos de que devem ter amor fraternal
Mas aqui, para ter os seus objetivos, alcançar os seus objetivos, ameaça o diácono daqui do Porto, da Boa Vista, da congregação da Boa Vista, ameaça o diácono de Lisboa se ele não compactuar com aquilo que eles querem para retirarem o ministério ao irmão Fernando Teixeira, o ameaça a dizer que quando ele precisar não vai ajudar? A minha alma está pasma, desculpem. Eu vou fazer questão depois de ler todos os tópicos que estão aqui. Eu li estes. A minha alma está pasma. E dizem eles serem diáconos e terem amor fraternal. Eu não acredito. Se não fosse o irmão Fernando Teixeira a falar, eu não acreditava. Isto é ridículo. Ameaças? Se tu não fazes, se tu não colaboras connosco para tirar o ministério àquele ou fulano, depois não tens ajudas daqui do norte, daqui do Porto. Ai, que isto está bonito. O que é que ainda vem em mais? Vamos ver, vamos ouvir. O diácono da Boa Vista ligou para um diácono de Lisboa para esta dita reunião e que ele disse-lhe que não ia para esta dita reunião, o que este diácono ameaçou que se ele não fosse quando precisasse do apoio dos diáconos no Porto, que tinha a cabeça cortada. Cumpriu mesmo com esta ameaça que fizeram-lhe a vida negra no seu ministério em Lisboa, em que envenenou todo o ministério contra ele aqui em Lisboa, que o fizeram sofrer. Foi preciso o irmão ancião António da Fonseca, que ainda atendia às reuniões aqui em Lisboa, que sabia desta ameaça, e muito confidencial, sem que ninguém se apercebesse, o passasse para diácono para a zona de Orém. É para verem que a maldade e a vingança é terrível, e que após o irmão António da Fonseca falecer, este diácono do Porto se encostou junto ao presidente dos anciães que vem atender a reunião para Lisboa e para o Algarve, em que este ancião também cumpriu as ameaças que nas reuniões atrás, com os 4 anciães, irmão António da Fonseca, Augusto Pereira, irmão Vítor Santos e irmão Fernando Teixeira, como está no tópico, em que ele faltou ao respeito ao irmão Augusto Pereira, o que eu nunca tinha visto isto nas reuniões. E virou-se para o irmão Teixeira, lhe apontando um dedo, com os 4 virados para ele, disse: se fosse ele que mandasse, me assentava no fundo da congregação. O que eu queria era atender as reuniões em Lisboa. O que eu tinha um péssimo testemunho lá no Brasil. Irmão Fernando Teixeira, desculpe. Quem lhe apontou o dedo foi o atual presidente dos anciães da congregação cristã em Portugal e que lhe disse que se fosse ele que tinha tirado o ministério e que o assentava no último banco. É esse irmão que o irmão está a falar? E que foi este mesmo ancião presidente dos anciães que faltou ao respeito ao irmão ancião Augusto Pereira, que é o ancião mais velho da Europa? É isso, irmão Fernando Teixeira? Eu ouvi bem? Eu percebi bem, irmão Fernando Teixeira? Isto... Bem, que nós já sabemos que é assim que funciona a cúpula, nós sabemos. Embora que muitos estejam incrédulos que é assim que funciona, por coisas obscuras, que todos se cobrem com a mesma manta e que todos fazem as coisas por debaixo dos panos, isso não tenho dúvida nenhuma, irmão Fernando Teixeira. Mas vamos continuar o áudio, está bem? Tinha visto isto nas reuniões. E virou-se para o irmão Teixeira, lhe apontando um dedo, com os 4 virados para ele, disse: se fosse ele que mandasse, me assentava no fundo da congregação. O que eu queria era atender as reuniões em Lisboa. O que eu tinha um péssimo testemunho lá no Brasil. Desculpe, irmão,
Mas era isso, o irmão queria atender as reuniões em Lisboa e que o irmão tem um péssimo testemunho no Brasil. Eu, inclusive, tenho em vários vídeos pessoas do Brasil que falam muito bem de si. É claro está, Deus que é Deus não agrada a todos. A verdade é essa, não é, irmão Fernando Teixeira? Convenhamos. Mas, segundo o que tem vindo até mim, tem chegado até mim, são relatos a dar um bom testemunho do irmão. Portanto, eu até o momento não recebi nada a dizer o contrário. Até mesmo do própria cúpula aqui do Ministério de Portugal, daqui na cidade do Porto, ainda não chegou nada até mim a fazer jus às suas opiniões, o próprio Ministério, isto é, o Ministério, a cúpula, não contrapõe o que o irmão tem vindo a relatar aqui no meu canal. Portanto, quem cala, consente. Vamos continuar, porque isto... O que pediu uma declaração para o ancião que atendia às reuniões em Anápolis, o irmão Miguel, tenente-coronel da aeronave, que pelo amor de Deus que nos unia, me levava para todo lado no atendimento da obra de Deus, em que me mandou esta dita declaração para ele engolir as palavras que saíram da boca dele. Mas o irmão Fernando Teixeira, como perdoou ao amigo e professor dele, Jorge Cury, que só fazia o que ele mandasse, como menciona num artigo para o tribunal, como lhe perdoei quando me procurou em Lisboa, que colocou a cabeça dele no meu ombro esquerdo e me pediu perdão. O que também eu perdoo para este ancião e para o seu amigo diácono, mesmo sem aceitarem a minha reconciliação, como documento que me enviaram. O restante a Deus pertence. E o que muito me admirei e me chamou a atenção em só o irmão Teixeira, como ancião em Lisboa, ser o único ancião em estar neste convívio no restaurante, na ordenação do nosso irmão diácono, que tirando a pedra do sigílio da obra da piedade, Deus abençoou o que eu me achei ali perdido, sem os meus amigos anciãos de Lisboa, os bonzinhos, como disseram na reunião. E o irmão Teixeira foi saber o porquê. O que muito me admirei em saber a tamanha bondade deles, porque corriam para o Algarve a gastarem dinheiro nas viagens pagas pela obra da piedade, esperando que os seus nomes viessem nos relatórios como anciãos no Algarve. Mas como eram tão bonzinhos que um belo dia um grupo de irmãos se ajuntaram dentro da congregação e lhe bateram e os fizeram rolarem por cima dos bancos porque eram muito bonzinhos. E foram fazer queixa para o ancião irmão Antônio da Fonseca, que foram os irmãos da Sina Cigana que lhe bateram, o que marcaram uma reunião com todos estes irmãos aqui no Algarve, e o irmão Antônio da Fonseca virou-se para este ancião, o mais velho em Lisboa, o mais bonzinho, porque a cúpula acha quanto mais velho no ministério, mais bonzinho é. O que o irmão Antônio disse para este ancião, que dissesse qual destes irmãos é que lhe bateu. E ele, a gaguejar, disse que não foi nenhum destes irmãos, o que deveria ser o medo de apanhar de novo, se dissesse que foi alguns destes irmãos. E este foi o motivo deles não aparecerem na ordenação, porque tiveram medo que acontecesse de novo esta novela, porque no meio desta cúpula é só novelas escondidas. Este áudio está dividido e o outro segue já. O irmão Fernando Teixeira, segundo o que me deu a entender, o ancião mais velho e mais alguns irmãos do ministério, incluindo Obra da Piedade, o diácono, iam ao Algarve para atender a obra e queriam ficar com a responsabilidade do Algarve, porque tudo era pago pela congregação. Mas certos irmãos, e que eram da etnia cigana, e quero dar aqui, enviar um abraço à etnia cigana, por quem eu tenho muito respeito e consideração, e
E perante isto só podia ser realmente a etnia cigana, porque são pessoas que não se deixam comprar, em princípio. Claro que há exceções, isso é como em qualquer etnia, até mesmo na etnia normal, que se diz normal e que de normal nada tem. Mas, como não queriam lá estes homens, porque conforme o irmão diz que este irmão de Lisboa, o ancião mais velho, é bonzinho, o irmão está a ser um pouco malandreco. Bonzinho, ao contrário, não é? Uma pestezinha, porque de bom não deve ter nada. Eu sei quem é e realmente deixa um bocadinho a desejar como pessoa que é de ministério. Quanto ao resto, não sei. Mas, então, chegaram-lhe a roupa ao pelo, não é? Fizeram-nos andar ali por cima dos bancos, fizeram-nos manifestar uma outra linguagem que não é habitual, é isso? Pois, e depois, quando foram confrontados, esses anciães e o diácono, esses ministérios, não quiseram comparecer para não terem que levar novamente, não é? Muito bem, muito me conta, irmão Fernando Teixeira. O que eu estou aqui a saber, aquilo que nunca ninguém me quis contar, não sei por que razão, não é? Parece que a verdade a certas pessoas incomoda, o que é triste, porque já que defendem a verdade e a transparência e tudo mais, e aqui não defenderam. Irmão Fernando Teixeira, obrigada. Eu vou deixar este vídeo rolar mais um bocadinho e depois vou passar ao segundo. Muito interessante. Meus queridos, peço a vossa paciência para escutarem este vídeo. Que Deus vos abençoe e vamos aos próximos.